Fala galera, a paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperai no Senhor em nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico. Então a gente está lendo agora o capítulo 27 e 28 do Atos dos Apóstolos, que são os últimos desse livro tão impressionante, que conta o testemunho dos apóstolos. Testemunho de Pedro, testemunho de Paulo, Tiago, tantos de Estevão, tantos que entregaram a sua vida por causa do Evangelho. E agora, no final, a gente vê a entrega de Paulo. Como Paulo está sendo conduzido para a morte que vai ser consumada lá em Roma. Então vamos prestar atenção na leitura. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte augusta, chamado Júlio. Embarcamos num navio de Adramito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade da Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria, que rumava para a Itália, e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade até diante de Cnido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona. Navegando com dificuldade ao longo da costa, chegamos afinal a um lugar, a que chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lasaia. Passara o tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os. Vamos ver lá no rodapé o que tem a dizer. Época do jejum. O grande jejum do dia da expiação, que ocorria no fim do mês de setembro. Muito bem. Agora, continuando no versículo 10. Paulo advertiu-os. Amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão, chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebentado, e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço
recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: Amigos, deveras devíeis ter-me atendido, e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Essa noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: Não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Vamos dar a uma ilha. Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando, pela meia-noite, os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Lá embaixo vai dizer Adriático. Não se trata do mar Adriático atual, mas do Mediterrâneo Central. Agora o versículo 28, ali, continuando a leitura. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que descêssemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente, os marinheiros procuraram fugir, e sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não permanecerem no navio, não poderei salvar-vos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa, no interesse da vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos, e depois de parti-lo, começou a comer. Olha só, agora vai lá embaixo no rodapé, referente ao versículo 35. Depois de parti-lo. Apesar de muitas opiniões divergentes, não parece que se trate aqui do rito eucarístico. Então, embora seja parecido, mas muitos dizem que não seria uma celebração eucarística aqui nesse ato aqui. Então, versículo 36. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio éramos ao todo 266 pessoas. 266 pessoas, bastante. 266, né? Então, depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio, atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, na qual tencionavam encalhar o navio caso pudessem. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes.
desfraldaram os ventos a vela mestra e rumaram para a praia. Mas deram numa língua de terra, e o navio encalhou aí. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a polpa se abria com a força do mar. Os soldados tensionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugisse a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra sãos e salvos. Agora capítulo 28. A gente vai ver agora o finalzinho da carta do livro dos Atos dos Apóstolos. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisto, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo da sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas, depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe as mãos, sarou-o. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha, que se achavam doentes, e foram curados. Tiveram assim conosco toda a sorte de considerações, e quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio levava por insígnias os Dioscuros. O Dioscuros é a imagem de Castor e Pólux, ornando a proa do navio. Então, versículo 12 agora. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio. No dia seguinte soprava o vento sul, e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro, até ao foro de Ápio e às 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria, com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: Irmãos,
sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse morte. Mas opondo-se a isso, os judeus vi-me obrigado a apelar para César, sem tentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco, porquanto, pela esperança de Israel, é que sou preso com esta corrente. Responderam-lhe eles: Não temos recebido carta alguma da Judéia que fale em ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue, onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhes o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vai a este povo, e dize-lhes: Com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender. Com vossos olhos olhareis sem enxergar. Coração obstinado o deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado, e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus, e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus, e com toda a liberdade e sem proibição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, a gente acabou aqui o livro do Atos dos Apóstolos, e Paulo, enfim, chegou a Roma. Lá ele pregou, fez comunidade, né? Tem até a carta aos Romanos, mas aqui não fala como que foi a morte de Paulo, mas segundo a tradição, nós sabemos que Paulo foi morto decapitado, né? Cortaram o pescoço de Paulo, a cabeça dele saiu fora, né? Então, Paulo foi testemunha do Evangelho, pregou destemidamente por muitos lugares, sendo perseguido, açoitado, preso, caluniado, até que ele foi conduzido a Roma para dar testemunho lá. E lá é que ele vai ser morto. Então, que deixemos os exemplos dos apóstolos nos guiarem a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.